E é claro que a gente vai falar de saúde, só que de um jeito muito diferente. Eu vou contar para vocês, porque eu acho que é importante a gente pontuar as coisas. Eu, com você, gosto sempre de ser extremamente sincera. Quem acompanha o programa, assistiu as chamadas, falou, puxa, hoje a Cláudia vai falar sobre problemas respiratórios. Pois é, íamos. Infelizmente, o médico, acho que não estava num dia bom, uma pessoa maravilhosa, teve um contratempo na hora de estacionar o carro e ficou bravo e, ó, partiu, foi embora. Aí eu pensei, o que fazer? Primeira coisa é pedir orientação a Deus, né? E veio na minha mente, com muita alegria, a presença de uma pessoa que eu sei que você ama e que vai conversar com a gente sobre a importância da temperança. E olha, não é para apontar o dedo para ninguém, é para a gente olhar para a gente. Porque quantas e quantas vezes eu também saí do sério. Quantas e quantas vezes eu já joguei a toalha. Eu já desisti, né? Ou já gritei na hora errada. E temperança é um dos frutos do Espírito Santo. E a gente vai aprender com ele, Padre Juarez de Castro Ezercela. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço tem que ficar a você e, em primeiro lugar, a Deus, porque quando o médico foi embora, eu falei... Mas você estava falando, eu achei interessante você falar assim. A gente vai continuar falando sobre saúde, e saúde emocional é uma coisa muito importante, mais importante nos dias de hoje ainda, né? E depois, realmente, a gente percebeu como que a gente precisa estar saudável emocionalmente, fisicamente, mentalmente, quando a gente viveu mais de perto essa pandemia, né? Tá todo mundo estressado, né? Por isso que eu disse agora há pouco, não é para apontar o dedo para ninguém, porque eu me vejo nessa situação. A gente fica também. assim. Talvez você em casa também, né? E a situação deixa a gente dessa forma, né? Até padre se irrita. Sim, se irrita. E olha, você falou uma coisa interessante, você falou da virtude da temperança. É realmente um dos frutos do Espírito Santo. Bonito lembrar. E eu gosto sempre, quando fala de temperança, sempre vem a palavra para mim, tempero. É tempero mesmo, tempero, né? Você imagina a temperança como um tempero na sua vida que modera, né? A virtude da moderação, né? Os filósofos já falavam, Aristóteles já falava que sempre a virtude está no meio de tudo, né? Ou então a gente poderia dizer que a virtude está na temperança, na moderação. E realmente, sempre quando há escassez, há um prejuízo, sempre quando há excesso, há um prejuízo também, em tudo, né? Se nós somos muito escassos na educação, na generosidade, na bondade, fica esquisito. Se a gente é muito também exagerado, né, às vezes no trato, a gente também passa do ponto. A temperança é um dos frutos do Espírito Santo, e que você lembra, como fruto do Espírito Santo, precisa ser pedido, né? Precisa ser pedido para que a gente possa produzir esses frutos, mas é essencial hoje, no trato, na convivência com as pessoas, nós precisamos, porque ninguém pode ser realmente o que ele é em todos os lugares. Mas de vez em quando a gente perde as estribeiras, né? Perde. Conselho você dá, então, para todos nós? Então, você sabe que... No momento da ira. Tem uma coisa interessante, porque tem uma coisa muito ligada ao temperamento também. Temperamento é uma coisa, né? O temperamento, aqueles temperamentos que o próprio Hipócrates já tinha feito, pai da medicina lá na Grécia, o sanguíneo, o fleumático, né? O colérico. Nós temos esses temperamentos. Tem pessoas que são mais fleumáticas, tem pessoas que são mais iradas, irascíveis, são pessoas que têm mais, de repente, ficam mais coléricas e tal. Esses temperamentos, Cláudio, eu vou dizer uma coisa, os temperamentos não podem ser mudados, porque às vezes vem de uma criação, vem até da genética, mas eles podem ser controlados. Aí que entra a graça de Deus, né? A gente pode controlar. Uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, que é aquele que explode com tudo, que tudo isso, ele precisa controlar, Então, nós não podemos mudar o temperamento? Não, mas nós podemos controlar? Podemos, e aí nós controlamos. E é uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, né? E aí a gente diz, como é que eu controlo? Pelo Espírito. Eu controlo o meu temperamento pelo Espírito Santo. Eu gostei muito quando você começou falando do fruto do Espírito Santo. É isso mesmo. Hoje de manhã eu fiquei impressionado, Cláudia, quando eu vi uma notícia em Goiás,
que uma pessoa discutiu no trânsito. O trânsito é um lugar onde a pessoa discutiu no trânsito. Ele era um advogado, perseguiu essa moça até em casa, perseguindo coisa. Ela, quando ela vai entrar dentro de casa, no portão, o marido vem e eles discutem. Ele então pega e atropela a moça. Nossa. E ela está em estado gravíssimo, nem sei se... Então, e outro dia mesmo, acho que não tem nem uma semana que aconteceu também uma briga de trânsito que um rapaz matou o outro e também era advogado. Até achei que você ia falar dele. É um outro. É muito triste, com a família presente, né? Cláudia, então... Você estava dizendo, a gente está quase no limiar, às vezes, de explodir e tal, aquela coisa, tudo. Mas eu preciso controlar esse meu, às vezes, meu temperamento, eu preciso controlar, às vezes, e é isso mesmo. Como que nós controlamos? Como que nós damos tempero, né, nisso? É por uma vida de oração, é por uma vida, às vezes, de espiritualidade. Faz falta, assim, não é papo de padre, não é papo de padre, não, né? Isso independente da sua Mas eu vou te fazer uma pergunta, então, porque eu perguntei se padre também perde as estribeiras, mas segura aí, que eu quero saber. Não, você respondeu, você falou que padre também perde as estribeiras. Eu já perdi. Então eu quero saber como é que é isso, porque eu sei que o padre tem uma vida de oração, uma vida de compromisso, né? Mas padre é gente. Justamente. Então eu volto já para você falar sobre isso e eu vou fazer uma coisa. Você tem vontade de fazer uma pergunta para o Padre Juarez? É esse o momento. Pergunte que ele vai responder. 11 9 50 45 18 40. Quer perguntar sobre temperança? Ok. Outro assunto também? Aproveite. Vamos bater um papo franco aqui, porque hoje o nosso interesse é a nossa saúde mental, que tem muito a ver com a nossa espiritualidade, tá? Vamos lá, Padre Juarez, a pergunta que eu deixei no ar. Você deixou no ar e deixou também já a resposta. O padre é gente, ele vai estar sujeito a qualquer, de repente, a uma situação que ele está passando, que ele está vivendo. Então, é normal que aconteça, de repente, que ele também possa, em determinado momento, por situações adversas, ele possa perder a paciência e tal. Aliás, isso todos nós podemos passar. Mas eu te perguntar o que você faz, porque assim, quando eu tô muito brava, aí eu respiro, aprendi isso, não tem muito tempo, tá, gente? Eu já fui muito mais explosiva. Ou muito ansiosa também, que aí eu meto os pés pelas mãos. Então eu aprendi a respirar, contar até 10, acalmar a mente e o coração. E não falar. E agir. Pois é. A melhor coisa, na hora que a gente está muito nervoso, de repente, que a gente acha que vai estourar, não fale. Não fale, não escreva. A Bíblia fala isso, né? Não. Seja tardio ao falar. Ao falar, isso é interessante. E principalmente, porque hoje as pessoas, quando elas, de repente, elas chegam no limite, elas tendem a escrever alguma coisa para a pessoa e o que você escreveu, o que você falou, é uma flecha atirada, nunca mais volta. Aliás, essa coisa de escrever, foi bom você ter falado. Gente, toma cuidado, porque assim, às vezes você até fala com uma voz doce, mas a pessoa vai ler com a voz que ela quiser ler. Justamente. E às vezes ela acha que você está muito mais enraivecida do que de fato você está. Justamente. E é um perigo, de repente, que a gente escreva, né? Hoje você manda mensagens pelo WhatsApp e você não sabe como que a pessoa vai receber. Na verdade, a linguagem se dá pelo olhar, pela entonação, pelo que a gente fala. Então é muito perigoso isso. Agora é importante, a gente está falando de um período que a gente está ficando, o famoso, que as pessoas estão passando pelo tal do burnout. Quantas vezes a gente já escutou falar do burnout? Que é o cansaço físico, emocional. Né? O burnout nem é uma doença ainda considerada doença, mas é uma coisa que a gente constata a todo momento. A pessoa vem sobrecarregada de muitas coisas e, de repente, ela pode explodir. Então, existe, o que a gente está falando é importante. Não adianta a gente constatar isso, a gente tem que saber como evitar. Primeiro, evitamos por esse jeito que você disse hoje. Estou com raiva, me estourei, o que eu faço? Não fale, não fale. Porque a vontade da gente é não levar desaforo para casa. Não fale nada. Não fale nada, simplesmente deixa para falar depois. Ou você pode falar assim, depois eu falo. Com certeza, quando você diz depois eu falo, você vai falar depois com mais sabedoria. Sabe com o que eu aprendi isso? Ali, quem que me ensinou bastante isso. Não é o altão, não, é o pequeno, é o mais baixinho. O neto. O neto. Sim, o Padre Alessandro tá aí também, olha. O Padre Alessandro tá aqui. Vem cá, Padre Alessandro. Isso. Aí, eu sou padre, tudo bem? Mas como tá vai? muito elegante. Obrigado. Não é pra apertar a mão, né, Padre? Tudo bom, Agora meu irmão? a gente tem que passar o gel. Mão, né? Vem pra ficar perto, fica longe. Ô, Padre Alessandro, mas que elegância. Mas olha só, eu vim aqui tomar um café com o Neto e aproveitei que tava assistindo lá em cima. O Neto nunca me chamou pra tomar café, só chamou pra Padre Alessandro. Eu vim pedir aumento, na verdade. Não, então é por isso.
Toma café é o jeito de pedir aumento, né? Aí eu coloquei umas gotinhas lá e eu falei, vamos ver se eu vou convencer hoje ele, né? Convenceu? Convenci, deu então tudo você certo. paga o almoço pra gente depois. Não, eu vou Mas tomar com café com o Neto certeza. depois. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para agradecer ao Padre Juarez, que emprestou aquela igreja Ai, não, belíssima queria para eu agradecer, celebrar foi na bonito. quinta-feira. Quinta-feira passada, ele celebrou na minha... A gente Foi lindo, né? Só pra lembrar, a gente tá com um projeto... No mês dos pais. Dos pais, né? Um projeto bonito. E aí, cada semana foi um padre. O Padre Alessandro foi lá semana passada. Foi um sucesso. Que igreja linda. Meu sonho é ter uma igreja daquela. Ah, meu Deus do céu. Eu vou pedir pro cardeal aí, dizer, Pô, Depois ele pode já- celebrar todo domingo lá. E hoje foi o Padre Lúcio que celebrou Foi lá. verdade, Às é. 9 horas foi o E Padre vai Lúcio encerrar celebrando. com o Padre Marcelo Rossi e com o Dom José Nery, né? Que acho que é no sábado. mesmo, vai ser no sábado. Muito legal. Programação 3 horas. linda, pensando nos pais aqui. Ô, padre, Bom, eu e o Padre Juarez, pode sentar. eu vi que vocês estão Vamos sentar brigando aqui. aí, falando de Não, eu tava falando do temperança, de Neto. Neto quer vir aqui temperamento. também, Neto? Vem cá, vamos botar aqui uma poltroninha aqui pro Neto? Quem que pode fazer isso pra mim? Não, senta. Aqui, ó, Põe aqui, aqui, cabe puxa. aqui. Não, vou pedir pro Sidney puxar. Ó. Não, não vamos fazer isso, que a gente tem que dar bom exemplo Pronto. assim. Vem pra cá. Vamos pedir pro Sidney puxar aquela poltroninha ali pro Neto sentar. Neto. Eu tava falando, Neto, Neto tá que sem microfone, eu aprendi viu, gente? a falar assim, eu vou pensar e falo depois contigo. Porque o Neto é assim, não sei se é com vocês, mas tudo que eu falo com o Neto, ele fala assim, Claudinha, posso pensar e te dar a resposta daqui a pouco? Não é? Aí eu pensei e falei, gente, isso é sabedoria, eu vou fazer isso. Eu aprendi. E eu consegui fazer, e eu tô fazendo. Mas isso é você muito sabe bom. que eu aprendi Pode também vir, Sidney. o que você aprendeu. Eu não só aprendi isso, mas aprendi duas coisas com o Neto, aproveitando a oportunidade. Não estamos aqui para poder puxar saco essas coisas, não, porque a gente não precisa disso. Depois é verdade. Mas vai que eu consiga convencer ele a aumentar mais um pouquinho, né? Mas toda vez que eu encontro com o Neto, uma pergunta que ele faz, inclusive ele não fez hoje ainda, mas nós não terminamos a nossa conversa, com certeza ele vai fazer. Ele diz assim, Ale, você está feliz? E nunca ninguém tinha me perguntado isso em nenhuma circunstância. Você está feliz? É preciso você estar feliz, porque eu sempre digo aqui no programa, Deus nos criou para sermos felizes. E uma outra coisa, sempre que vamos tratar de assuntos de negócio, da televisão e tal, Ale, posso pensar e te responder depois? É igualzinho ele faz comigo. Eu aprendi isso, agora eu faço a mesma coisa. Tá vendo? Quando alguém vem falar comigo, eu digo, sobretudo se for uma coisa muito assim, interessante, importante, que aquela decisão pode me comprometer, enfim, eu digo, olha, posso pensar e te falo depois, amanhã? Tá Aí vendo você que volta legal? para casa, deita, dorme, no outro dia você acorda, você vai para a missa, celebra, reza. Aí você está pronto para dar a resposta. Então nunca haja por impulso. Eu já agi muito por impulso, fruto da minha imaturidade, da minha infantilidade, da minha idade talvez. Hoje não, hoje eu já consigo ponderar mais as coisas, né? Até no programa, às vezes ao vivo, a gente tá aqui fazendo alguma coisa, dá um problema errado, aí, essa porcaria aí, como é que faz isso e tal? Depois eu falei, poxa, por que eu fui falar isso, né? Pra que isso? Não precisava disso. O câmera não tem culpa se a câmera caiu, ou se o microfone não funciona, Mas se a gente bateria volta e pegou, meia mete os pés descarregou. pelas mãos. Era o que eu estava conversando com o Padre Meteu Juarez. o pé pelas mãos, é verdade. Temperança, que é um dos frutos do Espírito Santo. Padre Alessandro, Sim. como é que você faz quando vem e você precisa se conter? Ou não, ou você explode, sei lá. Dependendo da ocasião, mandei a merda na hora. Faz isso não. Não, mas era o que eu estava dizendo antes, né? Realmente, antes eu fazia isso mesmo, de verdade. Eu tenho um gênio muito forte. Eu fui criado pela minha avó, então a minha avó ficou viúva com 30 anos, nunca mais casou e teve que cuidar da família toda. Então imagina, uma jovem de 30 anos com um monte de filho para poder cuidar, na roça, enfim, ela teve que ter pulso firme. Então eu fui criado assim, tendo pulso firme. A minha avó é daquela mulher que diz assim, não, as palavras o vento leva, leva a sua, a minha não leva. Pau que nasce torto, morre torto. E essas expressões que todo mundo já conhece. Então eu fui criado nesse regime meio que militar. E eu aprendi a ter essa personalidade com ela. Ela diz, o que é seu, o que é dos outros é dos outros. Não permita ninguém te humilhar. Quando alguém te humilhar, você dá... Se uma pessoa te der um tapa, dê duas, ela faz... Ela era totalmente contra do evangelho, né? Porque o evangelho diz, se alguém te der um tapa, ofereça na face direita, ofereça à esquerda, né? Ela diz, não, se alguém te der uma na direita, dá duas na esquerda. Neto meu não leva desaforo Não leva pra casa. desaforo para casa, enfim.
Mas depois você vai aprendendo e vai entendendo com o tempo que isso é uma ignorância, que isso faz tão mal pra gente. Porque depois você volta para casa, você magoou o outro que não deveria ter magoado, você disse palavras que não deveria ter dito. Você fica mal, principalmente quando você faz isso com uma pessoa que você gosta, que você tem carinho. Você volta para casa, meu Deus, que merda que eu fiz, né? É verdade. Então, hoje, graças a Deus, também vou fazer 40 já, né? Se não aprendeu até agora, não vai aprender mais, Tá né? na hora, né? Tá na hora de aprender. aprender. Eu lembro que o Neto uma vez falou comigo assim, padre, eu tô tão feliz, tô te vendo cada vez mais maduro. Você não é aquele padre Alessandro que eu conheci, aquele menino é inconsequente que eu conheci quando chegou aqui na Rede Vida. Essa é uma das boas coisas da gente ir fazendo mais idade, 40, 50, 60. Neto, você, para mim, é um exemplo, assim, de uma pessoa com temperança. Sempre foi assim? Não. Tá vendo? Então não era só eu, viu? Eu tenho um primo, o Arnaldo, ele é agricultor e ele é muito engraçado, sabe? E ele fala pra mim, Neto, baixinho não espalha a raiva. Bom, mas, Cláudia, é o seguinte, o meu exemplo é o meu pai. O exemplo da minha vida é o meu pai. O meu pai é uma pessoa de oração, o meu pai é uma pessoa muito tranquila, mas uma pessoa muito firme. Então, eu sempre quis imitar meu pai, eu sempre quis ser muito parecido com ele. As minhas limitações são imensas, porque eu tenho sangue italiano, então eu luto comigo para poder ter equilíbrio. E eu não dou conta, muitas vezes, de manter todo o equilíbrio que eu queria ter. Mas aí, eu treinei uma coisa muito legal que eu queria colocar aqui na roda. Eu peço perdão. Eu reconheço que eu errei. Eu me esforço muito para fazer um exame de autoconsciência. Então, eu aprendi, principalmente com meu pai, que eu sempre tive com ele uma relação muito boa, que divergência não significa desunião. A gente pode pensar diferente, mas a gente não pode estar distante um do outro, né, Juarez? É verdade. Então, quantas vezes, eu trabalho com meu pai desde os 12, 13 anos de idade. Quantas vezes, quando eu era adolescente, quando eu acabei de me formar, eu divergia com meu pai, entrava na sala dele e brigava com ele. O meu pai, tranquilo. Passava no final do dia, eu entrava na sala dele e falava, pai, eu errei, desculpa, vamos começar de novo. Às vezes chegava no dia seguinte, eu sabia que ele estava chateado, às vezes com uma indelicadeza que eu cometi, eu pedia perdão, reconciliava e voltava para frente. E muitas vezes também, o papai, da maneira dele falar, ele reconhecia que eu tinha razão em determinado momento e com muita delicadeza, ele também fazia o contorno para atender aquilo que estava me afligindo em determinado momento. Ora, se meu pai fazia isso comigo, eu tenho a obrigação de tentar fazer com os outros. Agora, é fácil? Eu não estou falando aqui, e é isso que é importante que as pessoas saibam, eu não sou exemplo, eu sou esforçado. Você é esforçado. E eu sei, porque eu tô aqui há 11 anos, né? Segunda-feira a gente completa 11 anos. É verdade. Aqui. Beleza. Vai ter festa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas o que eu percebo nesses 11 anos é que você também amadureceu. E eu percebo o seu comprometimento em ser mais sereno, mais ponderado. Essa coisa que a gente falou aqui, que acontece com todos nós, que é primeiro perguntar se a gente está feliz. Não é só para você que ele pergunta, tá? Para todo mundo. Que legal. Até para minha filha, ela fala, encontrei o tio Neto. Eu falei, Ele me perguntou se eu tô feliz. Teve assim vários mesmo. momentos que eu quis dizer para ele, não. Quando você não quiser, pode falar que ele vai Mas eu te ouvir. respirei Ele é um bom fundo e ouvido. falei, tô. Ele é um bom ouvido. Mas ele, essa resposta de posso pensar e te dar a resposta depois, ela vem evoluindo, né? Mas atualmente não tem uma vez que a gente pergunte alguma coisa pro Neto que ele responda por impulso, de bate-pronto, não é verdade? Eu estou tentando me esforçar. E tá conseguindo. Agora eu queria dizer uma coisa para você, é o seguinte, que Deus tem me dado tanto presente, tem me dado tanta coisa. Por exemplo, ter o Juarez ao meu lado todos os dias. É um presente. O Juarez é uma pessoa, Alessandro, que todos os dias ele está aqui na Rede Vida. Então, todos os dias a gente tem um momento de encontro. O Alessandro é uma pessoa presente na minha vida, principalmente nos momentos difíceis. Né? Quando a minha mãe faleceu, o Alessandro estava comigo. Em vários momentos, o Alessandro pega o telefone e fala
comigo. E outra coisa também, é engraçado, o Cláudia, como é que Deus vai colocando as pessoas na vida da gente? Como é que você entrou na Rede Vida? Como é que você entrou na nossa vida? E aí, é bacana pensar com o telespectador também, como é que você permite que as pessoas entrem na sua vida? Não é? E se a gente olha sempre com um olhar carinhoso para as outras pessoas, Ale, a gente tira o melhor delas. Com certeza. Não é? E eu tenho muita gratidão a Deus. Eu digo o seguinte, ter o time de profissionais e de amigos que a gente tem aqui na Rede Vida é um grande dom. E, Cláudia, eu falo isso para você, que é uma apresentadora que todo mundo ama, para o Juarez, para o Alê, mas eu falo para os meus meninos que estão aqui trabalhando também, os meus cameramans, as pessoas que trabalham na estrutura, que trabalham no merchandising, né, Alê? Então, é muito gostoso, é muito prazeroso você ter um time tão maravilhoso como o que a gente tem aqui na Rede Vida, que ama essa emissora, porque eles sabem o alcance na vida do nosso telespectador. Por isso eu tenho muita gratidão. E aí eu tenho que me impor, ter um pouco de disciplina de conter essa chama, esse fogo, esse ímpeto que a gente tem. Agora, fácil não é não, né, Juarez? Mas só os nobres conseguem perdoar e pedir perdão, só, né? Geralmente a pessoa que não tem essa nobreza de alma, que não é magnânimo, né? A palavra magnânimo é bonito, né? Magnânimo significa de uma alma grande, ele não consegue pedir perdão. E isso é muito interessante. A pessoa pode até ter, de repente, um temperamento sanguíneo, colérico, como a gente estava falando, ela pode até, às vezes, perder paciência, ela pode até falar coisas que ela não queria ter falado, mas se ela tiver essa nobreza da alma de pedir perdão, isso é o mais importante. Ô, Juarez, posso falar uma coisa para você? Reconhecer. Eu queria contar uma coisa, Alessandro, que é muito interessante, porque a gente tem que saber também, não só pedir perdão, mas deixar a porta aberta para o outro que tem dificuldade. É verdade. Não é verdade, Juarez? Verdade. Deixa eu te falar um negócio, tem pessoas que têm facilidade de pedir perdão, tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem dificuldade até de reconhecer o erro, não é? Então, se você também ficar numa posição muito dura, não vai haver conciliação. Então, às vezes, é preferível você ter muita convicção que você está certo, que a pessoa não está certa, mas você deixar um pouquinho a porta aberta para poder fazer a conciliação. Perfeito a sua E colocação, é muito compreender interessante o o que outro. você está dizendo, porque eu certa vez vi uma frase numa pedra de um convento que dizia assim: perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz. E eu achei super interessante essa frase, ela me acompanhou por muito tempo, mas depois eu entendi que sim, perdoar é dar ao outro o direito de ser feliz, mas é também, quando você perdoar é dar a você mesmo o direito de ser feliz. Né? Porque quando você dá o perdão, você não só dá o direito da pessoa ser feliz, porque certamente a pessoa que foi magoada, ou que você magoou, ou que você se sentiu magoado, as duas pessoas estão tristes. Com certeza. Né? Não existe essa. Quando eu ofendo o neto, ele fica triste pela minha ofensa e eu também fico triste por eu ter ofendido. Isso é verdade. Não Quando é ofensa, quando é alguma coisa que dá raiva, a gente vai carregando aquela raiva como se fosse uma mochila pesada. Exato, né? E muitas vezes hoje as pessoas estão tristes, amarguradas, deprimidas, porque estão carregando esse peso. Né? A minha irmã estava me dizendo, a minha irmã mora em Rio Preto, a minha irmã mais velha, Alessandra. Tá fazendo uma... Você precisa rezar mais lá, então. Preciso mesmo. Você precisa mais no demais, Santuário né? da Vida. Tá com a irmã lá. O problema é pô. que é longe. Não. Onde tá a irmã? Nós arrumamos um avião para você Mas lá. É longe. Ela está fazendo psicologia, está finalizando, fazendo terapia e tal. Ela mandou uma mensagem para mim. Você lembra aquele dia da minha infância? Porque hoje eu fiz uma sessão aqui de terapia e não sei o que e tal. Lembro e tal. Ela falou, minha irmã, você ainda lembra disso? Ela falou, hoje eu chorei tanto que eu lembrei disso, estou sendo acompanhada aqui por isso. Eu falei, olha, eu, na verdade, me lembro, mas já estou curado. Eu falei para ela. Então, muitas pessoas ficam muito tempo na vida sem se permitir essa cura, e Deus quer curar, Deus quer transformar, é o caso do perdão. Mas se você não está aberto para isso, não tem jeito. Deus te quer feliz, Deus quer fazer você feliz, mas você quer essa felicidade? Deus nos criou para sermos felizes. Mas você quer? Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Eu digo isso sempre aqui. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Ou seja, dá o seu primeiro passo. Faça também a sua parte. Permita-se o perdão. Permita-se ser perdoado. Permita-se ser curado.
faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele, é óbvio, com certeza. Perdão tem a ver com aceitação também, né? Com amor ao próximo, a gente aceitar o outro como é. O Neto falou, as pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, a gente deixa uma porta aberta. Porque tem gente que aprendeu como você, né? Se alguém te bateu, bate também, não leva desaforo para casa e a pessoa acha que ser forte é ser forte nesse sentido. Aí a gente aprende com São Paulo que fala, quando sou fraco é que sou forte, né? E às vezes a gente pensa assim, vou me humilhar pedindo perdão? Não é humilhação, é força, né? É verdade. Como o Padre Juarez falou, é magnânimo. Magnânimo, né? Magnânimo, eu gosto dessa palavra. A alma grande, né? A alma grande, ela perdoa, ela acolhe, né? Ela consegue pedir perdão, acho que eu consegui pedir perdão. Você sabe que eu tive o diretor do meu colégio, que é o que eu me inspirei a ser padre, o Padre Sérgio, era assim, uma pessoa que explodia muito, explodia, xingava às vezes, no colégio eu lembro, mas todos nós sabíamos que e a gente aguardava o momento depois que ele vinha pedir perdão. Olha. E ele, imagine você, porque quando você pede o perdão dessa forma, você abre muito a guarda. E você pensa assim, de repente, eu vou me colocar como fraco. E ele não tinha medo de se colocar diante de todo o colégio, falou, me perdoa e tal, porque as pessoas às vezes não querem pedir perdão para não se mostrar fraco, né? Mas aí que tá, não é fraqueza, é grande força na vida. Juarez, eu estou imaginando aqui muitos amigos meus que me conhecem quando eu era criança, quando eu jogava bola, os caras devem falar, o Neto pousando de santinho, né? Você era daqueles que xingavam muito. Ah, pelo amor de Dava Deus. rasteira. Eu, para jogar bola, eu não sabia era perder. Ah, olha. Então, era terrível. Eu acho que eu fui o jogador mais expulso do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos pelo seu Olívio Galhardo. Era reconhecido como o cara que era expulso. Não, Neto, vai esfriar um pouquinho a cabeça ali. Mas olha uma Então, coisa... A gente... Uma coisa interessante também que você está falando em cima disso daí, Juarez e Cláudia, nós também não podemos nunca nos esquecer que somos seres humanos. Né? Então, assim, existe também uma humanidade em mim, você, em cada um de nós. Eu não sou santo. E Nem anjo. Também não sou anjo. Sou chamado a ser santo, mas não sou. Então, quando eu passo muito tempo sem explodir, todo mundo começa a olhar para mim e dizer, tem alguma coisa errada. Tá doente. Nossa, as pessoas falam assim, nossa, o Padre Alessandro tá triste. Tá... Gente, eu tô tentando ser santinho, tô tentando ser bonzinho com vocês estão achando que eu tô doente, né? Então vai a merda todo mundo, vai se lascar, entendeu? Então, a gente precisa, uma vez, fazer isso, né? Explodir, mostrar que você é um ser humano, que você não tem sangue de barata. Claro, depois as coisas vão voltar ao normal. Mas é importante você não esquecer que você é um ser humano. Então, quando alguém chega em mim e diz, poxa, padre, eu pequei, eu errei no sacramento da confissão, eu digo, olha, Deus te ama do jeito que você é. Deus sabe muito bem que você é um ser humano. Deus te entende. Mas só de você ter pedido perdão, de você reconhecer isso, pronto. Vá em paz, não peques mais. Deus te ama, Deus te perdoa. Então, eu sou muito espontâneo, sempre fui. Por isso que talvez seja também um dos segredos do sucesso do nosso programa. Porque no meu programa a gente não tem roteiro. Vamos lá, vamos fazer o que vai acontecer. De verdade, assim mesmo, então, padre, maravilhoso. Essa espontaneidade que eu tenho no programa, eu tenho na minha vida. Seja para alguma coisa boa, seja para alguma coisa ruim, seja para uma palavra boa, até para um palavrão, eu sou assim. Então, isso faz você também ser feliz, isso faz você mostrar quem você é realmente. E é bom que você mostre quem você é. Porque o pior é quando você fica escondido atrás de várias situações, se pagando uma de santinho ou de santinha, quando, na verdade, daqui a pouco explode uma bomba, né? Para os amigos do Neto, é o seguinte, ele realmente é assim como ele tá, mas não chama ele pro futebol, que talvez verdade, é verdade. ele não vá conseguir se controlar. Agora tem que jogar tênis. Agora é só tem que tênis? jogar tênis. Não dá pra Joga jogar até. Pior é, você tem mais medo que ele jogar raquete na Jogar gente. raquete Ô, junto. Claudinha, e no microfone, e no rádio? Anjo de Candura, não, firme ali, combativo sempre. isso aí, maravilhoso. Eu gosto muito disso. Meninos, eu quero agradecer. obrigado. Muito gostoso a gente poder bater esse papo. Eu adoraria ter um programa assim, da gente ficar conversando muito, porque funciona. Eu acho que a gente fez diferença na vida de um monte de gente em casa, nada é por verdade. acaso.
Agora é Tá olhando o relógio porque você quer ficar aqui até o 1h25. fim? Tá atrasado, ele tá atrasado. Eu ele tem tenho que estar 1h30 num almoço. Achei que o Neto ia pagar o Mas almoço vai. hoje, mas não pagou. Tive Não, que arrumar Eu outra pessoa para eu poder ainda pagar. tenho que fazer o almoço ainda para voltar às 3 Não, horas. peraí, hein? já vou leva para Juarez no seu almoço. Não, vai. vou levar. Pra ele não precisar fazer Eu almoço. quero dar uma bênção para você que está nos assistindo aqui agora, 1 minutinho só de então, atenção. podemos- Aproveitar que nós temos 2 padres aqui. Maravilhoso, momento Então, especial. acho que é um momento especial. Nós estamos no meio do dia. Nada melhor do que pedir para que Deus abençoe a sua vida, que abençoe este programa, que abençoe você, Cláudia, que abençoe a todos nós aqui, que abençoe ao Neto, abençoe também o nosso querido Padre Juarez. A todos vocês, queridos telespectadores, neste exato momento, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, te livrando e te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre a sua casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar a sua filha para vir cantar no meu programa. Já sei que a sua Nossa, filha que massa. gravou um Ela vai ficar CD feliz. aí. É lindo. É, eu isso tô mesmo. curioso. Olha, é lindo. Fechado, Tá ela bom? vem, ela vem. Essa semana já lança outra música. Fechado. Que eu quero ver. beleza, viu? Amém. Meu irmão, Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. Voltem sempre. Não pode abraçar, não pode... A gente esquece, mas tudo bem. Vão com Deus. Obrigada, Tchau, Padre. tchau. Obrigada, Padre. Obrigada, Neto. Que show. Você entendeu que nada acontece por acaso? A Bíblia fala que não cai um fio do nosso cabelo. E olha que a gente tem cabelo, né? Sem a permissão e sem a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que coisas pequenas fogem do controle de Deus. Deus é o Deus poderoso, Deus do impossível, das pequenas e grandes coisas. Grava isso, tá bom?